Fala, meu povo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo e bem, você já deve ter visto na capa, ter lido na descrição. E hoje falaremos mais sobre a obsolescência programada. Galera, é um tema que às vezes eu converso com alguns clientes, amigos, e muitas pessoas não entendem o que é de fato esse termo que foi criado lá em 1924. Ele é um tema que ele é discutido desde lá, implementado lá, até os dias de hoje. Mas se você não sabe o que é, vou te convidar a olhar o teu aparelho, tá? Olha para o teu celular e lembra quando foi a última vez que você trocou. Olha para a tua televisão e me fala, quando foi a última vez que você trocou? Faz muito tempo, né? Bem, isso é a obsolescência programada. Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar muito mais sobre isso. Começaremos aqui com aonde ela começou. Ela começou em 1924, aonde um grupo, né, chamado aí o Philbas, ele foi criado e essa primeira cúpula veio a conversar sobre a produção de lâmpadas, que elas eram projetadas para durar muito tempo e, infelizmente, quando você produz um produto que dura muito tempo, você automaticamente perde dinheiro, porque você vende para a pessoa agora e ela nunca mais vai voltar, ou ela vai voltar em questão de 4, 5, 10 anos. E aí, fica difícil, né? Como é que uma empresa ela produz o produto e o cliente não volta para comprar? E foi nesse problema que se criou esse grupo, onde se juntou Philips, General Electric e mais algumas duas outras E eles se juntaram para fazer esse grupo. E nesse grupo, entre esses fabricantes, determinaram qual seria a vida útil das lâmpadas. E assim eles conseguiram aumentar o faturamento deles e, obviamente, ter clientes mais recorrentes, né? Isso começou nessa época, mas até hoje a gente vê isso em atividade. Passando um pouquinho mais para frente, veio um grande conhecedor e que ele era contra essa obsolescência. Então ele criou um novo derivativo da obsolescência, que foi a obsolescência perceptiva, aonde você deixa de usar o antigo para usar o novo, porque o novo é melhor. É por conta disso. Você deixa o antigo de lado porque o novo te entrega mais coisa. É só isso que muda. É só isso que muda. E ele ficou muito conhecido por fazer essa obsolescência perceptiva com os carros, onde você pode ver que eles vão mudar farol, vai mudar ali uma luz que pisca e é isso. Uma telinha brilhosa, ao invés de ver o velocímetro. Enfim, isso é o que muda. E também foi criada a obsolescência datada. A datada, ela é um pouquinho mais perceptível, principalmente para quem tem a necessidade de utilizar uma impressora. Usando uma impressora, você já sabe que ela tem ali a quantidade de ciclos que ela vai fazer, ou a quantidade de dias que ela vai funcionar e tchau, obrigado, precisa levar numa assistência técnica autorizada. Infelizmente, ficamos reféns disso, né? Mas hoje o Brasil é um dos países que mais movimenta programa, né, do direito ao reparo. Se você for olhar aqui do lado, né, um pouquinho atravessando ali a ponte, você já consegue ali, amigos da Europa, eles fazem até voucher de 250 euros para quem faz reparo e quem conserta os seus objetos em casa ao invés de ficar comprando novos. Isso é uma coisa muito bacana, é um incentivo que traz para eles. No entanto, as indústrias, elas sempre vão modificando os seus aparatos, né? Então, modificando os seus aparatos, dificultando, como por exemplo, quando você vai abrir lá o seu PlayStation e ele não usa uma chave Phillips, que poderia ser onde qualquer pessoa tem, ele tem lá uma chave de 6 pontas, o Xbox, enfim, diversos aparelhos que dificultam o seu manuseio, que é justamente
para você ter que ir para uma autorizada ao invés de ter que ir para eles, né? Pode olhar pelos próprios carros alemães aí, a BMW. BMW também, você consegue fazer o reparo, mas você vai precisar passar por um software próprio deles para, de fato, ali zerar e entrar no sistema ali. Então, são muitas perguntas que surgem pra gente, né? Onde você tem 3 tipos de obsolescência, né? Como eu já comentei aqui um pouquinho destrinchado cada uma, que seria a obsolescência sistêmica, que é quando você tem o seu computador, aí o seu computador pega, começa a fazer as atualizações e tudo mais, e quando você vai ver, o computador não consegue mais fazer a leitura de vídeo. Aí como ele não consegue mais fazer a leitura de vídeo, o que você tem que fazer? Você teria que trocar a placa de vídeo. Mas aí quando você troca a placa de vídeo, a placa-mãe não é compatível. Quando você troca a placa-mãe, o processador não é compatível. E assim vai. E aí você vai tendo que trocar, e assim vai a linha da obsolescência sistêmica. E também temos os celulares, que provavelmente você deve ter um celular que você trocou recentemente, dentro dos últimos 2 a 3 anos no máximo, se você não quebrou o seu celular ou foi roubado. Acredito que de 2 a 3 anos é o limite máximo aí, né? Ninguém fala, é igual o caso do nosso LED vermelho, ninguém fala de nada, mas todas as causas apontam para isso, né? Passando da linha sistêmica, indo agora para a linha de obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva, na minha opinião, é a que eu acho mais justa, né? Porque ele trabalha a sua cabeça para você escolher o melhor, mas não é porque você tem o anterior que o anterior vai ficar ruim, que ele vai te obrigar a você ir para um novo, entende? Então eu, na minha opinião, acho essa obsolescência a mais viável, a mais correta, coerente, né? Que era o que deviam todo mundo trabalhar. Mas, infelizmente, eu também tenho que olhar como empresário, eu tenho que olhar também, ter esta percepção que se tudo fosse feito para durar 100%, ninguém mais consumia. E se ninguém consome, não movimenta o dinheiro e não movimenta a economia. Então é um ciclo macro que a gente nunca pode olhar só pro micro, tem que sempre olhar pro macro, né? A obsolescência datada, essa me incomoda, mas eu já aprendi também, né? Que quando você tem uma obsolescência datada, então já que é isso, você avalia questão de preço, você avalia se vale a pena alugar, pronto, casou os dois, tá lindo. Impressora para ter na sua casa não vale a pena alugar, vale a pena comprar. Mas para você ter uma impressora na empresa, sugiro mais aluguel. Por que eu sugeriria aluguel? Porque com aluguel você não fica preso, entenderam? Olhando de tudo isso, né, vem a minha conclusão. Sem isso, a gente não movimentava a economia, mas também não movimentava os avanços tecnológicos, que isso casa muito com a obsolescência perceptiva, tá? Porque você dá a opção de escolha, né? Infelizmente, na obsolescência programada, que é o que a gente vive hoje, você não tem escolha. Ou você vai, ou você não tem acesso. Ou você compra um computador melhor, ou você não tem computador. Ou você compra um celular melhor, ou você não tem celular. Então, na minha opinião, eu acho que isso prejudica principalmente quem ainda tem muitas necessidades, tá? Quem passa por algumas situações e isso prejudica, mas também sou extremamente a favor ao direito ao reparo, tá? Que é um movimento que já existe em diversos lugares e esse movimento sim deveria ser passado, porque as pessoas deveriam ter direito a reparar e elas deveriam ter acesso aos manuais corretos e aos equipamentos corretos. E assim as próprias empresas lucrarem com isso. Porque não é porque eu, por exemplo, posso vender um conteúdo para você
Não, peraí. Não é o conteúdo 18+. Conteúdo aí de que agregue valor com você aí, que seja aí algo construtivo para ti. Se eu vender esse conteúdo para você, eu estou lucrando. Então, se eu faço isso, eu lucro. Eles poderiam fazer exatamente isso, mas também não quer dizer que porque você comprou o conteúdo que você vai executar, porque pode ser que você chegue lá na hora e você vai, não sei fazer, melhor não, melhor pagar, eu pago para alguém fazer, e aí você democratiza isso, né? Você desmifica tudo. Não é porque você deu o conhecimento ali para a pessoa que a pessoa vai saber executar. Isso é totalmente diferente, né? Eu acho que tudo, se você não se empenha, se você não vai atrás, não tem o que fazer. Bem, o vídeo de hoje foi esse, foi para bater esse papo, explicar um pouquinho mais para vocês, que tem muita gente aqui no canal, que às vezes eu converso sobre isso e a pessoa, o que é? Mas em resumo é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o joinha, apertar para se inscrever. Junto a gente vai crescer aqui o canal. Tem o grupo do Telegram, tem aí o WhatsApp, se vocês tiverem dúvida, quiserem saber de mais alguma coisa, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!